Profeta, exclamo, ó ser do mal, profeta sempre, ave infernal, pelo alto céu, por esse Deus que adoram todos os mortais. Fala-se esta alma sobre o guante atroz da dor, no Éden distante, verá a deusa fulgurante, a quem nos céus chamam Lenora. Essa, mais bela do que a aurora, a quem nos céus chamam Lenora. E o corvo disse, Nevermore. Mais uma leitura para a gente começar o nosso capítulo. Verdade, nervoso, muito. Muito espantosamente nervoso eu estava e estou. Mas por que você acha que eu estou louco? Essa é uma das obras que a gente vai comentando ao longo dos episódios. Muitos de vocês não sabem ou não conseguem explicar sentimentos como pavor, medo, pânico, angústia. Pois é, esse vai ser o nosso episódio. Hoje você vai entender um pouquinho sobre a construção do inconsciente coletivo relacionado ao medo, relacionado ao terror, ou o que hoje é chamado de suspense ou ficção. O assunto de hoje é romantismo. E para falar como essa estética literária construiu alguns conceitos culturais, eu vou partir de algumas premissas literárias. Primeiro, o romantismo é, ou foi, um movimento tipicamente burguês. Claro, e sendo burguês, talvez uma das características ou objetivos era aparecer, sempre estar na mídia, popularizando e difundindo cultura. Uma outra premissa muito importante de lembrar é que o romantismo no Brasil ele veio depois do arcadismo. Muito embora na Europa não. Na Europa o arcadismo era uma filosofia de vida e o romantismo veio como uma consequência do barroco. E para entrarmos no assunto de romantismo, eu preciso recapitular algumas coisas do barroco para que possa fazer mais sentido na sua cabeça. No barroco, a presença da religiosidade, a presença dessa tensão, foi responsável por construir o que nós chamamos de feio. Bem, se você ouvir algum crítico literário ou algum estudioso da arte dizer que uma determinada obra é feia, não considere esse feio no sentido popular da palavra não. Feio é uma característica do barroco, ou o que nós vamos chamar de feísmo. Por que isso? Devido ao exagero, as alegorias, o retorcimento das formas. Com a hipérbole, naturalmente, eu estabeleci os exageros. E aí eu tenho o primeiro grande conflito barroco, que é a existência do bem e do mal. O uso dos extremos, nós teremos então dois grandes ícones, né, da religiosidade. Um Deus muito bom, um Deus muito amado, e um diabo muito ruim, um diabo feio. Eu não posso dizer que todas essas alegorias vieram depois da Contra-Reforma. A parte de história não é minha praia, mas só pra gente lembrar que esses símbolos, eu vou dizer que eles foram retomados a partir da Contra-Reforma, porque foi quando a igreja se reorganizou no sentido de reestabelecer e de institucionalizar principalmente os símbolos que seriam passados para as novas culturas. E por que falar de barroco e não entrar logo no romantismo? Muito simples. O romantismo herdou algumas das características do barroco, claro, remodelada ao gosto burguês, sendo que a religiosidade do homem barroco se tornou o pano de fundo cristão para os românticos. No que tange os aspectos filosóficos do romantismo, o ser, o ter e o pra quê, então nós teremos a construção cristã permeando os aspectos filosóficos do romantismo. Vai fortalecer na sua cabeça na hora de você compreender as imagens e as ideias que eu vou passando nesse episódio. A ideia de terror, de horror, de claro, dia, não está diretamente associada ao romantismo. Já vimos que isso é uma característica do barroco. Mas lembrando que o romantismo na Europa veio depois, isso vai ajudar você a compreender algumas questões. O feio, o retorcimento do barroco, né? A gente pode visualizar em algumas questões relacionadas ao romantismo. No romantismo, essas imagens, esses fragmentos de textos que a gente vai chamar de feio, o romantismo vai chamar de gosto pelo morto. E quando nós falarmos de morte,
né? Aquela ideia de morrer de amor, ou morrer quando eu não tenho o amor, e aí naturalmente eu vou morrer, ou no final da história o personagem morre. Então nós vamos chamar essa característica de culto à morte. Sim, estranho, né? Mas a expressão é essa, culto à morte. Isso vai explicar aquela ideia. Se eu não tenho você, naturalmente eu não posso viver. Agora você já começa a entender a ideia da solidão, a ideia da tristeza. Para justificar e mostrar para vocês as primeiras obras românticas que foram responsáveis por essa formação icônica, eu vou citar algumas obras bem famosas e lá na descrição do vídeo, onde você pode baixá-las caso você queira fazer a leitura. Frankenstein. Frankenstein, de Mary Shelley. Claro que depois, Mary Shelley não escreveu esse livro imediatamente quando o romantismo tinha acabado de surgir. A primeira ideia na literatura inglesa de terror, de morte, né, de prova de amor, Frankenstein eu poderia dizer que representou essa obra, ou uma das primeiras obras inglesas, ou a chegar no público inglês, para trazer essa ideia da morte ou a transição de vida após a morte associada ao amor. Uma outra grande obra, mas que depois a Disney comprou e remodelou, vai ser uma obra do Victor Hugo, Corcunda de Notre Dame. É uma obra famosa, embora também comprada, né, e se tornou um desenho animado. Mas essa ideia do retorcido e a associação com a igreja, olha aí, ó, o pano de fundo cristão, trazendo para você essa ideia de repulsa, de algo errado, pecado. Agora, uma obra referência na construção dessa ideia de culto à morte. Os Sofrimentos do Jovem Werther, de Goethe. Bem, existem outras obras muito boas, mas Os Sofrimentos do Jovem Werther vai estabelecer um dos grandes elementos do romantismo, que é o contraste entre a natureza bonita e a natureza feia. Nós vamos chamar isso de locus amenus, ou seja, a natureza bonita, paz, a natureza tranquila, a natureza amena. E o locus horrendus, aquela natureza tenebrosa, fechada, associada à noite, e aí horrenda, locus amenus, locus horrendus. Agora você já consegue linkar uma pancada de símbolos, né? A natureza de dia, os símbolos são legais. A natureza de noite, os símbolos não são atraentes, né? É ou não é? Ok, explicado a natureza, vamos a alguns símbolos. Acho que aí o legal desse episódio vai ser você conhecer alguns símbolos típicos em filmes de terror, filmes de suspense ou cenas que angustiam a gente. Então vai ficar legal para você pensar um pouquinho. O primeiro é o vinho. O vinho, um símbolo muito famoso. É claro que ele já foi mencionado em outras culturas, mas eu vou buscar apenas a cultura cristã. Note que o vinho, na última ceia, ele é tanto legal, porque representa uma celebração, mas ao mesmo tempo ele tem um caráter negativo de despedida, de morte. Bem, eu poderia comentar outros símbolos nesse quadro, mas aí, nessa hora, vale muito a pena dar uma lida no Código da Vinci. Então, o vinho pode tanto representar, naquele momento, o cara bebe e fica extremamente motivado para algo ruim, ou o vinho te dá coragem. Quantos de vocês, ou nós, a gente não bebe uma para ficar alegre, para ganhar coragem? Os pássaros. Falou de natureza, tem que falar de pássaros. Mas a referência é antiga, ó. 2 pássaros, foco do nosso episódio de hoje. O corvo e a pomba. Essas referências estão na Bíblia. O que representa o corvo? Ou você é um corvo? Nunca ouviu isso no sermão? Ou você é a pomba? Corvo não trouxe nada. E a pomba? A pomba, paz. A pomba trouxe a nova vida. Então todo mundo conhece o símbolo da pomba associado à paz, associado a algo legal. Mas e o corvo? E o danado do corvo? O corvo na cultura se tornou um condutor das almas. Alguns podem dizer condutor das almas do céu, condutor das almas para o inferno, mas enfim, nas culturas mias, os Sumatras, por exemplo, consideravam que o corvo era quem levava as almas nessa transição. Todo mundo já deve ter imaginado essa cena horrenda do corvo e o barulho do corvo naquela noite. Vejam essa cena.
animais sofrem na literatura? Em um outro momento, talvez em sala, a gente comente sobre isso. Mas depois de uma pesquisada no antropomorfismo e no zoomorfismo, todo mundo já assistiu desenho animado e talvez vá parar para pensar que os animais estão sempre presentes na nossa infância. Ok, mas também a gente tem outros animais negros como o abutre, todo mundo já ouviu falar em abutre, lembra do desenho animado aí, ó, o urubu. Ah, outra coisa que é muito legal, quem assiste The Walking Dead, cuidado, nem sempre posso estar associado à noite, mas eu posso estar associado a elementos que causam angústia, como o abutre e o deserto. Coincide, causa medo? Claro, né? Seca, fome, solidão. Então isso são elementos extratextuais, mas que trazem para você aquela sensação de angústia. Mas talvez num outro episódio eu pararia e falaria sobre o The Walking Dead. A lareira, outro símbolo muito famoso. O que representa a lareira, galera? Vocês já viram, né? 99% dos filmes aparece a lareira pegando fogo, a família reunida, é ou não é? Então, a lareira passa aquele símbolo de quê? De união, de felicidade, de calor, algo bom. E aí, naturalmente, a lareira ainda tem aquele símbolo do Natal, do Papai Noel. Agora eu desligo, ou agora eu apago a lareira. O que eu tenho? Cinzas. Opa, cinzas tem a ver com morte. Eu tenho o que? Teias de aranha. Teias de aranha quer dizer um lugar vazio, um lugar que ninguém quer ir. E aí o que eu faço? Eu coloco uma pessoa de cabeça para baixo, morrendo, pressionada e apertada dentro da lareira. Isso causaria estranheza. E agora o gato. Não menos importante, mas o gato é um símbolo famoso associado ao azar. Gato preto, né? A morte. O gato, em algumas culturas, também tem a mesma relação com corvo. Diga-se de passagem que o gato é um grande ícone da cultura egípcia. Mas o que tem a ver com cultura egípcia se nós estamos falando de romantismo e romantismo estamos falando de cristianismo? Com certeza tem a ver o gato e a cultura egípcia. Logo, combatê-lo seria muito interessante. Todo mundo aqui já ouviu falar que o gato tem 7 vidas. Pense nesse número, 7 vidas. Vamos falar daquela casa, né, pessoal? Aquela casa bonita, naquele campo, naquele locus amens, aquela mansão. Todo mundo quer, todo mundo tem vontade de ir para aquela casa bonita em Alphaville. Mas agora eu tiro toda a iluminação. Agora eu faço aquela casa lá no fundo e aquela floresta escura. Pássaros voando, aqueles barulhos repentinos. Eu começo então a ter medo dessa cena. Agora vamos juntar mansão, vinho, gato, corvo. O negócio está ficando feio. Agora sim, chegamos ao nosso momento crucial desse nosso episódio. Falar do seriado The Following. É um seriado muito bacana, galera. O que eu fiz aqui foi mostrar a fundamentação que levou o diretor do The Following, ou inspirou o diretor do The Following e outros grandes diretores a buscar em Edgar Allan Poe a inspiração para se fazer algo legal, algo que você aprenda, algo cognitivo e ao mesmo tempo engajado, já que nesse seriado a discussão é entre o amor, a psicopatia, o assassino em série, até que ponto existe a loucura. O diretor do The Following estudou, leu, construiu o roteiro do seriado inspirado em vários contos do Edgar Allan Poe. E o que ele fez? Construiu e criou um assassino, que é o Joe Carroll, como se fosse um estudioso do Edgar Allan Poe. E aí ele vai construindo os homicídios inspirado nas obras, nos contos. Então, nesse seriado temos tudo isso junto e misturado. Se você olhar nos sites, Adoro Cinema, Omelete, a galera sempre comenta que seriado ele é bom, mas ele é ruim. Ele tem algumas coisas que prendem, outras não, mas ninguém sabe dizer o porquê. Agora você sabe. Agora você vai assistir o seriado e pensar, poxa, eu tenho que ler os contos. Eu tenho que entender, você vai perceber que está muito amarradinho. E o que deixa a crítica pensando, pô, mas por quê? O que ele tem de mais? Eu estou dizendo, Edgar Allan Poe, vale muito a pena ler. Essa é uma grande obra do Edgar Allan Poe. Vai estar na descrição. As imagens, os símbolos projetados
foram a grande maioria retirados do seriado. São cenas que eu fui buscando, falei assim, ó, tá lá, essa cena tá lá. E aí, alguns fragmentos, algumas leituras, para quem assistiu fazer o link, para quem não assistiu já ficar ligado nas cenas quando elas aparecerem. E você, ah tá, eu lembro dessa parte aí. Diga-se de passagem, uma outra coisa que é muito importante lembrar. Eu não conhecia esse seriado não. Foi um aluno meu, aliás, hoje um inscrito, Vitor Frank, virou pra mim um dia, me chamou no corredor e falou assim, Eurípides, você já viu a série The Fallen? Eu falei, The Fallen? Não, eu acompanho algumas. Professor, então assista, eu vou te dar 2 motivos, mais ou menos assim. E aí ele falou, olha, o assassino é um professor de literatura e o outro grande motivo é que o seriado é amarradinho com as obras do Edgar Allan Poe. Pronto, apaixonei pelo seriado. Ah, uma outra coisa legal é porque essa mesma galera havia lido lá atrás, no 8º ano, Os Assassinatos da Rua Morgue. Se você gostou das reflexões, ficou meio perdido, dê um like e acompanhe os próximos episódios. Isso é pra gente sair dos resumos, que isso você vai tudo encontrar na internet. Mas aqui é pra você entender o que deixa esse seriado muito legal. Galera, um grande abraço e pra gente encerrar uma leitura novamente. Em certo dia, a hora da meia-noite que apavora, eu, caindo de sono e de fadiga, ao pé de muita lauda antiga, de uma velha doutrina quase morta, ia pensando, quando ouvi à porta do meu quarto um soar devagarinho, e disse essas palavras, é alguém que bate a porta de mansinho. Há de ser isso, e nada mais. Fica a dica de leitura dos poemas, em especial O Corvo. Um grande abraço e até logo, pessoal!